Olá, tudo bem? Estamos no nosso sexto encontro, na nossa Semana da Esperança, com o título A Verdade Revelada. Nosso texto-chave está em Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam, obedecem às coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe pela tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é O Mistério da Babilônia. Quem é Babilônia? Qual é o seu papel na profecia? No livro do Apocalipse, no capítulo 17, lemos: Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Essa grande meretriz é uma grande igreja. O que dá a ela sustentação é a quantidade grande dos seus membros, de pessoas, muitas águas. Essa igreja passa por um julgamento. Esse julgamento iniciou em 1844. De acordo com Daniel 8:14, quando se cumprisse 2.300 tardes e manhãs, começaria a purificação do santuário celestial, o apagamento dos pecados, o juízo. Tarde e manhã lembra dia na criação, Gênesis 1. Dia onde vemos dia na profecia, consideramos ano de acordo com o método de Deus, Números 14 e 34. Então, de 457 a 1844, se passaram 2.300 anos. Em 1844, cinco reinos da profecia já haviam passado: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e Roma Papal, que terminou em 1798 com a queda do Papa Pio VI, preso pelo general Berthier do exército de Napoleão Bonaparte francês. Isso se encaixa com o verso de Apocalipse 17, mesmo capítulo, verso 10. Dos quais caíram cinco, aí estão cinco. Um existe, período francês, e um outro ainda não chegou, que seria o período dos Estados Unidos. E quando chegar, tem de durar pouco. Tudo se encaixa na profecia. A própria Bíblia se autoexplica. O outro texto que diz que o juízo chegou está em Apocalipse 14:7. É chegada a hora do seu juízo. Por isso devemos continuar adorando a quem? Aquele que fez céu, terra, mar e fonte das águas. Águas, povos e multidões. Apocalipse 17:15. Igreja é conduzida por um reino. Olha o texto do verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher, uma igreja, montada em uma besta escarlate. Uma igreja sendo sustentada por um reino. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Mulher é um símbolo para a igreja na profecia. Efésios 5. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Veja o paralelo: mulher, igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Animal é reino. O quarto animal, Daniel 7, será um quarto reino. Muito claro isso na Bíblia. A Bíblia se autoexplicando. Nós juntamos os versos e temos o entendimento. Essa mulher está vestida de uma forma que alguém no Antigo Testamento se vestia, era o sumo sacerdote. No seu trabalho diário, se vestia com a roupa toda brilhante. No único dia da expiação, ele tirava a roupa brilhante e colocava uma roupa branca, de linho branco. O texto é Apocalipse 17:4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição.
Apocalipse 17 constantemente nos apresenta que essa igreja oferece a reis da terra, a habitantes da terra, um suco de uva, um vinho que não é puro, ele está misturado. Apresenta parte da verdade e parte da tradição. Parte da verdade, parte da tradição. E dessa forma, as pessoas são o quê? Enganadas. Enganadas. Então, para enganar, você mistura verdade com tradição. Só lembrando a roupa do serviço diário da intercessão, nós temos aqui, ela era toda brilhante. João vê uma igreja vestida de sumo sacerdote no serviço diário. Alguém está se colocando no lugar do intercessor, que é Cristo. Quem está se colocando no lugar do intercessor, que é Cristo? O anticristo, a igreja que se apostatou da verdade, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não temos dúvida, essa igreja grande, com muitos membros, está ocupando o lugar de intercessão de Cristo, sentando-se no santuário de Deus. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Estamos em tempos oportunos, temos acesso à palavra, precisamos avisar para que as pessoas tenham opção de escolha. Não vejam a tradição unicamente, mas vejam o assim diz o Senhor. E tenham opção de escolha. Mas, o texto de Apocalipse 17 avança. Na sua fronte, na fronte daquela mulher, achava-se escrito um nome, um mistério. Qual é o nome que está ali? Babilônia, a grande. E ela é mãe das meretrizes das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Então, essa igreja grande, com muitos membros, ela acaba se levantando contra os santos e as testemunhas de Jesus. Que loucura! Como a igreja pode se levantar contra os seus próprios fiéis, quando esses fiéis estão com a palavra e a igreja deixou a palavra e está com a tradição? Quando João viu isso, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher, da igreja. João está espantado. Por quê? Porque a última igreja que ele viu, lá em Apocalipse 12, ela era pura, vestida do sol e da lua. Agora ele vê que a igreja está totalmente diferente, fazendo um papel de sumo sacerdote. Papel esse que só Cristo faz de intercessão. Ele está espantado, admirado. E o anjo diz: Eu vou te explicar, João, quem é e o que aconteceu com essa igreja. Nessa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, então eu e você poderíamos ser católicos até hoje. Por que não somos? Porque o romanismo, o Império Romano, veio para a igreja. Qual é a situação dessa igreja de acordo com a Bíblia? Tem fiéis nessa igreja? Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, um vinho que não é puro. É uma maneira simbólica da profecia falar sobre as verdades bíblicas, agora mudadas. Elas estão misturadas com o engano. Ouvi outra voz do céu dizendo para a Babilônia: Retirai-vos dela, povo meu. Existe povo de Deus em Babilônia, na linguagem que estamos entendendo, que a Bíblia está nos apresentando. Existe povo de Deus na Igreja Católica Apostólica Romana. Para que esse povo de Deus não deve ficar ali?
porque se permanecer ali, é cúmplice dos pecados daquela igreja, dos ensinos errados daquela igreja. E também vai participar dos flagelos que vimos ontem, os 7 flagelos do tempo do fim. Em resumo, a palavra de Deus não nos apresenta um arrependimento da instituição Igreja Católica. Não há esse conteúdo na palavra. Há muito poder envolvido, valores envolvidos, títulos envolvidos. Qual é o apelo da palavra? Deixar. Deixar. A despeito das trevas espirituais nas igrejas que formam a Babilônia, olha o texto. A maioria dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda está nessas igrejas. Muitos nunca tiveram contato com as verdades especiais para esse tempo. Vários anseiam por luz mais clara. A revelação está nos apresentando que a maioria dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda está em Babilônia. Qual é o apelo? Eles querem saber mais verdades. Estão ansiosos por mais luz. A luz está na lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa denominação profere palavras contra o Altíssimo, magoa os santos do Altíssimo, cuida em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso nós já trabalhamos, mas aí está muito claro que há a intenção, e isso acontece, de magoar aqueles que querem servir ao Altíssimo. Já foi mudada a lei de Deus e as profecias continuam se cumprindo como Deus nos apresentou. Os católicos romanos reconhecem que a mudança do sábado foi feita pela sua igreja. É só perguntar a qualquer líder católico. E declaram que os protestantes, observando o domingo, estão reconhecendo o poder desta. Lembra da profecia principal, Apocalipse 17? Essa mãe é mãe de outras igrejas. Que igrejas são essas? As igrejas protestantes, igrejas evangélicas, que guardam o mesmo dia da igreja mãe e acreditam no mesmo estado da morte, de que a alma é imortal. E a Bíblia diz que a alma é mortal, ela morre, para de existir. Então, a profecia chama a igreja mãe de Babilônia a Grande e as igrejas que a seguem, filhas. Olha as filhas conversando com Jesus no dia da sua vinda. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor. São evangélicos, são protestantes. Chamam a Jesus de Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Com certeza são os nossos irmãos evangélicos. E quantos fiéis existem na igreja evangélica? Vários, diversos, milhares. Jesus está mostrando uma conversa de vários deles com ele em sua vinda. Resposta de Jesus depois de ouvir isso: nós profetizamos, expelimos demônios, fazemos milagres em seu nome, Jesus. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, quem são esses que praticam iniquidade? A palavrinha iniquidade aí é a palavrinha grega anomia. O prefixo a, sem, significa sem. Nomia significa lei. Esses que praticam várias coisas em nome de Jesus, Jesus não os conhece, são aqueles que vivem sem lei, sem os mandamentos de Deus. Dizem que os mandamentos de Deus foram cravados na cruz. Dizem que os mandamentos de Deus não valem mais, ou seja, estão cumprindo um aspecto da profecia que Jesus fez. Eles são os fora da lei. Se não quisermos cometer pecado, temos que evitar seu próprio princípio. Cada emoção e desejo tem de ser mantido em sujeição ao quê? À razão e à consciência. Não importa aquilo que eu gosto, importa aquilo que é
correta. Não importa aquilo que eu gosto, importa aquilo que é correto. E por se multiplicar a iniquidade, os fora da lei, o anomia, o que acontece com o amor, ele esfria. Hoje estão tentando separar o amor da lei, como se eles estivessem em oposição. Jesus, no sermão profético de Mateus 24, diz não. Se você aumenta os fora da lei, você diminui o amor. Então, vamos viver na lei para que o amor não esfrie. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Qual é a ênfase dos evangélicos? A sedução através dos milagres, dos sinais. João está recebendo a revelação lá no ano 100 e diz que isso iria acontecer. E hoje eu e você vemos com os nossos olhos. Grandes sinais, há uma sedução dos que habitam sobre a terra por causa dos sinais. A maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. Então, se a ênfase do tempo do fim, do povo remanescente, não são os milagres, qual é a ênfase? Um grama de prevenção vale mais que um quilo de cura. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. O espanto de João é que a primeira vez que ele viu a igreja, ela estava vestida de coisas puras. Agora, ela está vestida de sumo sacerdote para enganar. Depois de todo esse relato, o que restou? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. A igreja pura agora não estava mais pura. O que sobrou? Um restante. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Hoje, a maior parte do mundo cristão, 1,4 bilhões de pessoas, seguem a Igreja Católica Apostólica Romana. Como a profecia disse, eles são grandes. E o que os sustenta? Muitas águas. E os evangélicos? Os evangélicos são mais de 45 mil igrejas. Qual é a ênfase? De acordo com a revelação, sedução pelos milagres. Funciona? Funciona. As igrejas estão cheias. Mas a Bíblia está nos apresentando que não há conversão das instituições. O convite é que o povo de Deus saia de lá e se apegue à palavra. Identifique a igreja que segue a palavra. Não em busca de placas, em busca da palavra. Em busca da palavra. O apelo de sai dela, povo meu, tem dois motivos muito fortes, né? Não ser cúmplice, quando você vai àquele lugar, eu estou acreditando que você acredita, que você crê em tudo que é ensinado ali. Você é cúmplice. Segundo motivo, para você não receber as pragas. Quais são as duas características do remanescente? Guardam os mandamentos de Deus. Os mandamentos são bênção. Não são proibitivos, não são limitadores. E todo não de Deus é um sim para a vida. E o grande conflito, ele não é pequeno, ele é real. Faz parte da nossa vida. E Deus, através da sua palavra, está nos revelando como ele está e como ele vai terminar. O grande conflito é real.
Essa semana tivemos o privilégio, ou estamos tendo o privilégio, né, de ouvir muitas verdades reveladas na palavra de Deus. A pergunta de Deus para nós é: o que vamos fazer com toda essa informação? Continuar como estamos? Nos apegar mais na palavra e adequar a nossa vida à palavra? Romper com as tradições e ficar com o Senhor? Deus tem um apelo a nós nesse encontro, desse estudo. O apelo é abrir mão de tudo pelo Senhor. Que o Espírito Santo não o deixe em paz. Traga à sua memória constantemente a lembrança do que estamos estudando e o que você vai continuar estudando. E nós nos encontramos na próxima noite para continuar o nosso estudo sobre a palavra. Vamos orar? Grande Deus, ajuda-nos a entregar a nossa vida ao Senhor de maneira completa. Cuida de nossas inquietações, incomoda-nos para nos salvar, em quem entreguemos a nossa vida a Ti hoje e todos os dias de nossa vida, em nome de Jesus. Amém.